Maus é Maus. Porque se eu falar que Maus é um quadrinho, parece que eu tô falando que ele é um gibi simples, como se fosse uma Turma da Mônica. E se eu faço isso, eu descaracterizo a Turma da Mônica. Isso é errado. Ou, academicamente, eu vou estar colocando juízo de valor numa obra, em outra não. Aí eu vou estar quase colocando como alta cultura e baixa cultura dentro da história em quadrinhos. Maus é um gibi, é uma história em quadrinho, mas é uma graphic novel, porque ele foi vendido dessa forma. E esse conceito já é complicado de colocar. Mas Maus é vendido em alguns lugares como uma biografia do pai e uma autobiografia do filho. Já foi colocado em romance. Não se sabe onde colocar. O próprio Art Spiegelman coloca que Maus é Maus. Ele não tinha o intento, ao longo da feitura de Maus, de ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. Ele não tinha uma pretensão de fazer uma série de TV, de fazer um longa-metragem. Ele escreveu. Talvez quando ele estava escrevendo Maus, na década de 80 e depois 90, ele fez isso para elaborar o próprio trauma. E isso é interessante. Mas como ele elabora um trauma que ele não viveu? Ele viveu uma vida com o pai muito tumultuada e por vezes abusiva. Ele também escreve Maus pela figura ausente da mãe. A mãe não aparece no quadrinho diretamente. Só em outras obras sim, mas em Maus não. Mas a memória da perda da mãe é lembrada. No quadrinho que ele faz antes, experimental, que é Prisioneiro do Inferno, alguma coisa assim, que tem um quadrinho dentro do quadrinho de Maus. Isso é genial, é uma metalinguagem que tu consegue ver as mãos do personagem segurando. Então tu tem as tuas mãos segurando o gibi e as mãos do autor segurando o outro gibi. Tu tem múltiplas camadas. Isso é brilhante. E ao longo do quadrinho tu tem a figura do assassinato, da morte da mãe, novamente, da morte da memória. Então Maus seria uma fonte, um objeto, um quadrinho que fala sobre a perda da mãe, o relacionamento do pai e como o filho fez o quadrinho de Maus, e é uma jornada pela vivência dele e pela tentativa de convivência com o pai. Eu acho que Maus seria mais ou menos isso. Eu comecei a estudar Maus, a história de um sobrevivente, no bacharel, tentando entender qual era o teor testemunhal da obra Maus, do Art Spiegelman. Naturalmente, como era um artigo simples, eu vi que sim, tinha um teor testemunhal naquela obra, assim como toda a obra. Mas eu queria entender um pouco melhor qual eram as camadas que compunham as páginas de Maus. Por meio do mestrado, eu comecei a entender melhor que não era só um teor testemunhal. Ele dialogava muito com o trauma. Não com o trauma somente do pai, porque normalmente quando tu pega o Maus, tu acha que é uma história só do pai. Mas é uma história em 3 momentos. Uma história do pai, uma história do filho e uma história da feitura de Maus. E isso eu acho interessante. Começar a ler de novo uma obra com um olhar um pouco mais acadêmico, ela te permite conseguir entender, fazer quase uma decupagem da obra. E eu comecei a entender comecei a buscar entender quais eram as camadas do trauma do Maus e principalmente qual era a relação desse trauma com o pai e com o filho. Porque o filho não viveu os campos de concentração. Ele não era nem nascido na época. O pai viveu. Como que essa história, como a memória de um campo, ela perpassa, ou se ela perpassa, a história do filho. E como ela é mostrada por meio da HQ. Eu diria que Maus tem um pouco tem muito, na verdade, de história, por causa do elemento da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, da propaganda. Tem muito da parte da sociologia, da condição humana, da filosofia. É um prato muito cheio em relação a tu trabalhar o conceito de relação de poder. Tu poderia usar o Michel de Certeau no conceito de tática estratégica, da invenção do cotidiano. Tu poderia trabalhar com a noção de campo do Bourdieu, se não me engano.
Tu poderia trabalhar Paul Ricoeur, com memória, testemunho, esquecimento, a lembrança. Será que é necessário tu lembrar isso? Será que tu lembrar isso toda hora não faz tu não entender, tu não conseguir esquecer esse trauma? E trabalha muito com a testemunha, com o conceito até jurídico de testemunha. Porque embora o Vladek Spilman seja uma testemunha integral, ou seja, uma testemunha que estava lá, vivenciou aquilo e viu terceiros se prejudicarem, por ele não sair do trauma, será que o filho dele não vira uma testemunha no conceito de ver um terceiro? Porque o pai ele nunca saiu do campo. Ele acaba aprisionando o filho dentro de um campo, que é a memória dele, que é o trauma dele. Então daria para trabalhar Maus na parte da psicologia, da filosofia, da história, da educação. E se tu colocar Maus na tese e dissertações da CAPES, tu vai ver uma infinidade de trabalhos, bem antigos e bem recentes. Eu defendi em 2018. E ainda assim, se tu for ver a Dominique Lacapra, trabalha ele também, e tem vários estudos estadunidenses e europeus. E é uma fonte que ainda não se esgota. E não se esgota talvez até por ser tão atual. Porque ela é uma fonte que dialoga tanto com o tempo presente, principalmente no mundo político brasileiro, no continente americano e europeu, que nós vivemos hoje, que a gente consegue ver ele ainda novos traços. Eu fiz uma leitura simples ainda na dissertação, que almejo trabalhar no doutorado. Se tu for ver, ele trabalha com um conceito muito mais amplo, que é a condição humana e a forma de como a gente lida com o ser humano.